Meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos nós, ainda com essa família lá de Adelândia, e estamos aqui visitando o Vitrine do Lago. E o que é que você me diz, irmã Lucimar, a respeito do Vitrine do Lago, na abertura de um novo trimestre de lições sobre vida no campo? Eu acho que é um local ideal para a gente ficar com a família, para a gente ficar tranquilo, um lugar onde a gente se sente mais perto de Deus. Não sei se é porque eu gosto muito de um lugar montanhoso e é um lugar assim que a gente sente a presença de Deus. Nós já moramos no campo e conhecemos. Tem esse detalhe, eles já moram na fazenda, só que pertinho da cidade, e sabe que não é o ideal do plano de Deus. Por isso, essa decisão de realmente viver, passar esses momentos de vida no campo. Estou achando muito bom. Eu e as crianças também, todos nós. É um lugar maravilhoso. Então, quem tiver a oportunidade, né, de vir passear num lugar assim, olhar como que é, porque é um lugar ideal. Planejar morar um dia também. Planejar morar, é o que nós estamos planejando também. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Com muita satisfação cumprimento a todos vocês. Mas essa oportunidade maravilhosa de estudarmos juntos a Bíblia Sagrada. Hoje estamos aqui abrindo um novo trimestre e aqui nesse lugar lindo, onde convido todos vocês, os que puderem vir fazer parte disso aqui, vir aguardar comigo Jesus voltar aqui nesse lugar. Que é um lugar maravilhoso e ideal para esse projeto bíblico de evangelismo na finalização da colheita. A colheita da missão que Cristo nos deixou comissionado de cumprir. Antes dessas considerações, eu queria convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado por nós, o teu amor, o teu carinho e principalmente, Senhor, pela tua direção através da tua palavra e da condução do teu Santo Espírito em nossas vidas. Te pedimos que nos dirija durante o estudo dessa lição e sempre que abrirmos a tua palavra para estudar, que possamos sempre ter a tua direção para que possamos aprofundar no conhecimento sagrado. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Educação e redenção é o tema desse próximo trimestre, um tema muito importante. A educação cristã, nós temos em Provérbios capítulo 9, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Isso já liga, deixa conectado a obra de Deus com a missão que Ele nos deixou aqui na terra. Então tudo que nós temos que fazer, a nossa educação em qualquer segmento da vida deve basicamente ter como conexão principal a luz, o Espírito Santo, Deus. Essa conexão nos dará a condição de andar seguro sempre. E isso olhando tanto do ponto de vista vital, como em qualquer circunstância, desde a pré-escola, receber uma educação cristã e viver uma educação cristã aos moldes da palavra de Deus. Isso é muito importante. Essa lição da escola sabatina foi escrita por educadores cristãos e trabalha esse tema de forma a nos conscientizar da seriedade desse tema. Que possamos ter um aproveitamento maravilhoso durante esse próximo trimestre.
No primeiro tema, educação no Jardim do Éden. Isso aqui é profundo, hein? No livro de Jó, no capítulo 36, o verso 22, temos o verso principal. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Irmãos, a palavra de Deus apresenta uma sabedoria de tirar o fôlego de qualquer sábio, de emudecer qualquer um que se diz sábio a si próprio. Não importa em qual segmento, da ciência, ou da educação de um modo geral, ou da vida de um modo geral, que ele tenha se habilitado para dizer isso. Só no Senhor conseguimos alcançar sabedoria verdadeira, alicerçada na estrutura do verdadeiro conhecimento, o conhecimento de cunho universal, olhando de um prisma de universo, e não do mundinho pequenininho, só como o nosso mundinho, que já tem tanto mistério para a gente entender, e Deus ainda nos dá essa condição, não só de entender os nossos, como entender os mistérios do universo. Porque a palavra de Deus nos leva a isso, a sabedoria divina, de um ser que criou trilhões de galáxias no universo e continua criando, não parou até hoje. Coisa linda ter essa convicção e essa certeza, através das provas que nós já temos conquistado na nossa história e nos nossos dias. Portanto, não existe ninguém acima dele que seja mestre com tamanha habilidade quanto a dele. É supremo, porque ele é o Criador e mantenedor e também o nosso Redentor. É uma sabedoria de cunho divino e ele tem compartilhado conosco através de sua palavra, tanto escrita quanto a palavra viva. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. A primeira escola, segundo tema. Aqui nós temos Gênesis capítulo 2, do verso 7 até o verso 24, seria interessante observar. Inclusive do verso 23 e do verso 24, é a maior prova dessa primeira escola. Porque ali, à altura do verso 23, todo esse contexto está mostrando sobre a criação da mulher, que Deus fez para que pudesse o casal então viver em companhia um do outro. Mas ali, no verso 23, Adão dá o nome dessa mulher. Passou a ser chamada de varoa. Porque ele já se identificou aqui então como varão, porque do varão foi tomada. Então ele tinha o nome de varão, ela se chamava varoa. Só lá no capítulo 3 é que nós vamos ver, ela recebeu o nome de Eva, como o varão também já aparece com o nome de Adão. Portanto, então, voltando aqui no contexto do verso 23, que eu acabei de mencionar, no verso 24, ele, Adão, então disse o homem, deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Então, não foi Deus que disse isso aqui. Deus ensinou isso para o homem. E ele já estava consciente disso, na geração que ele já estava comissionado a povoar o planeta Terra. Ele já tinha esse conhecimento. Por isso temos a certeza que essa foi a primeira escola. Quando ele disse que deixará o homem seu pai e sua mãe, ele mostrou o que ele já tinha aprendido nessa escola. O contexto do Gênesis, às vezes, de um verso para o outro, nós temos milhares de anos de história. Muitos pensam que Adão nasceu há 4.000 anos antes de Cristo, e sendo que há 4.000 anos antes de Cristo, ele simplesmente pecou. É a história do pecado. Mas de 4.000 anos para trás, ele vivia na eternidade. E é prova científica que o planeta Terra, povoado, nós temos aqui 4,6 bilhões de anos. Se você entrar no Escatologia 5, que tem aí 40 aulas no meu canal, você vai aprofundar nesse contexto. E verá o tanto que é importante conhecer esses detalhes do Gênesis, que tem uma amplitude, forma de ver, porque que eu vejo que vai além do conteúdo do Apocalipse. Muito profundo. Vale a pena conhecer os detalhes do Gênesis revelado na Santa Palavra de Deus. No terceiro tema, intromissão. Aqui também mostra que o casal foi avisado devidamente da subversão que teve contra o governo de Deus no céu, que lá no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44, Jesus revela esse detalhe. Que o diabo era homicida e mentiroso desde o princípio. Ora, a palavra princípio, que se encontra no capítulo 1 de Gênesis, verso 1,
Lá está dizendo, no princípio formou Deus os céus, no plural. Está vendo esses trilhões de galáxias? De mundos que tem em cada galáxia? Pois ele já vinha criando. No princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. Só que essa terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Verso 2 em diante ainda mostra que o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas. Lá no Escatologia você vai ver o posicionamento da Santíssima Trindade nessa criação, de forma maravilhosa, que nessa lição não dá tempo da gente trabalhar com esse assunto. Mas é belíssimo. Mas quando Cristo comentou que desde o princípio, ele está falando desse princípio, antes da terra ter vida, entre o verso 2 e o verso 3 de Gênesis 1, tem milhões de anos. A ciência não tem nem noção de quando a terra foi criada e deixada sem forma e vazia, que ela tinha outra forma e outra estrutura. A terra, como nós temos hoje, tem 4,6 bilhões de anos. Foi quando ele fechou o sistema solar, no quarto dia, o nosso sistema solar ficou fechado, dentre outros planetas que também giram em torno desse mesmo Sol. Que lá aparece no quarto dia, que ele criou a lua para governar a noite, o sol para governar o dia e as estrelas. Que aí mostra os outros sóis, né? Cada estrela é um sol e cada sol tem seus planetas em volta. E assim foi aqui na Via Láctea e foi em outras galáxias pelo universo afora. Mas a intromissão é que o ser então já tinha caído lá, Lúcifer já tinha rebelado no céu. Quando os nossos pais foram criados aqui, o pecado já tinha acontecido no céu. E eles tinham devidamente sido advertidos sobre isso. E lamentavelmente eles escolheram o resultado desse conhecimento. Porque eles não tiveram facilidade, eles não tiveram disposição necessária e fé necessária para vencer essa prova e caíram. Quando esse príncipe das trevas esteve com eles, simplesmente, através de uma sedução tremenda, eles caíram no pecado, optaram pela rebelião contra o governo de Deus e foram expulsos do jardim. Mas por causa da intromissão. E sempre que alguém comete a intromissão, é isso que acontece. No quarto tema, negligenciando a mensagem. Analisando Gênesis, então, no capítulo 3, do verso 4 ao verso 6, dá para ver claramente aqui esse inimigo de Deus, Satanás, conseguiu conquistar a serpente, que era um animal que falava, isso era normal na natureza daqueles dias. Todo o Éden era perfeito, inclusive o leão que existia lá no Éden, ele comia palha com o boi. O lobo que existia lá, comia palha com o cordeiro. A dentição, o intestino deles é totalmente diferente. Esse leão que nós conhecemos, esse lobo que nós conhecemos, já é mutante. O cordeiro não ficou tão diferente, mas o lobo e o cocô tem nada a ver com o que eles voltarão a ser. Esses cachorrinhos, essa turma todinha vai voltar a aparecer com o carneiro. Com um dente parecido com o nosso, um intestino igual ao nosso. Vai voltar tudo a ser igual. Então, isso é o que está revelado na palavra de Deus. É um quebra-cabeça que a gente monta e vê o resultado. Então, antes era assim, hoje é mutante. Como nós também somos mutantes. Consequência do pecado. Por quê? Porque eles negligenciaram a mensagem de Deus, que eles já tinham recebido, ignoraram. Ao invés de um alimentar o outro, fortalecendo a fé, não, eles estavam cedendo aos poucos, mentalmente, a disposição de comer daquele único fruto que era de propriedade exclusiva de Deus. Até que então cometeram o pecado. Porque Deus disse que toda árvore do jardim poderia comer livremente, mas essa aí é minha. Essa é do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês dela comer, certamente morrerás. Infelizmente é o resultado da mutação que nós conhecemos hoje. E vivemos aí na história do sono da morte já estamos há 6.020 anos desde que os nossos pais pecaram. 20 anos já dentro do 7º milênio da história do pecado. E graças a Deus estamos muito próximos da volta de Cristo. Não podemos continuar negligenciando a mensagem. Hoje temos o compromisso de finalizar a obra. E precisamos de fazer isso com muita urgência e com muita competência. Cumprir com a nossa missão, para que muito breve possamos abraçar com o Senhor nas nuvens do céu. No quinto tema,
nós temos recuperando o que foi perdido. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso de 3 a 11, nós podemos ter uma convicção de que buscar todas as virtudes que Cristo nos oferece, como a fé, a perseverança, o conhecimento e o domínio próprio, é tudo de bom na nossa jornada. E é o que Pedro aconselha aqui nesse texto bíblico, de 2 Pedro, capítulo 1, verso de 3 a 11. Irmãos, graças ao Calvário, nós recebemos essa condição de alcançar todos esses privilégios aqui da luz que esse texto nos apresenta. Já no sexto tema, os que desprezam a autoridade. 2 Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 17, finaliza mostrando que esses que desprezam baterão de frente com o extermínio e serão consumidos no fogo eterno. Toda a estrutura das potestades da maldade e dos membros de raça caída que optaram pelo pecado, resistiram contra a luz e optaram pelas trevas, serão exterminados. Não terá volta. É um caminho sem volta. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o período de assumirmos esse compromisso, de entendermos, de vivermos e de ensinarmos esta mensagem da luz. Porque nós recebemos a luz e nos tornamos luz no mundo e sal da terra. Mas se desprezarmos isso, perderemos a salvação. Lamentavelmente, não devemos jamais desprezar a autoridade divina. A autoridade divina é absoluta porque Ele é o Criador e conhece o mais profundo de nós mesmos, que nós somos incapazes de conhecer, muito menos de dominar. Nós somos incapazes de saber ou de ter noção do que nós podemos fazer tanto para o mal quanto para o bem. Se conectados com a luz, mergulharemos na luz e faremos um bem grandioso a todos os que nos cercam e para nós mesmos. Do contrário, infelizmente, tudo o inverso. Por isso, extermínio absoluto para aqueles que desprezam a autoridade divina. No sétimo tema, nós temos graças a Deus estamos salvos. Eu queria citar um texto da Pena Inspirada, de Patriarcas e Profetas, páginas 50 e 51, que diz o seguinte: o santo casal não era apenas formado por filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas alunos, recebendo instrução do sábio Criador. Eram visitados pelos anjos e podiam ter comunhão com seu Criador em nenhum véu de separação. A ordem e a harmonia da criação lhes falavam de sabedoria e poder infinitos. Estavam sempre descobrindo alguma atração que lhes enchia o coração de um amor mais profundo e provocava novas expressões de gratidão. Irmãos, os anjos estarão nos visitando aqui nesse lugar também e nos preparando para concluirmos com a missão de forma a alcançarmos o êxito e podermos em muito breve nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens dos céus. Santo Deus, santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, nos conduza no conhecimento sagrado e nos capacite, Senhor, a entender, a cumprir e a ensinar, cumprindo assim com a nossa missão. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Maravilhoso olhar, seu maravilhoso